Que aí ele vai pegar toda hora esse copo aqui. Fala pessoal, sejam bem-vindos aí, quem tá chegando na nossa live. Uma satisfação ter vocês aqui. A gente vai falar hoje sobre como faturar com aulas de xadrez, como faturar bem dando aulas de xadrez. Será que é possível? Tem mercado para isso? Vocês estão me ouvindo bem aí? Me mandem aí um salve aí no chat. Eu preciso escutar vocês aí no chat. Escutar é ótimo, né? Eu preciso ver vocês digitando aí no chat se vocês estão me ouvindo bem, o áudio tá legal. Escreve aí pra mim. Tá tudo ok pra eu saber, senão eu ajusto por aqui. Boa noite, Fernando, Bruno Giacomini. Saudações. Muita gente aqui. Bacana, muito bom ter vocês aqui. Mandem aí pra mim. O áudio está vindo bem, ok, legal. Vamos lá então para nossa live. Bacana, salve, bacana, legal. Ó, se puder, escreve aí o seu nome e de onde que você está nos assistindo, né? Eu sei que tem professores espalhados pelo Brasil inteiro aí, então isso é muito bom. Muita gente que já me conhece, né? Tô vendo aqui uma galerinha boa aqui do nosso meio e quem não me conhece, seja muito bem-vindo aí, que nós vamos falar de aulas de xadrez. Será que tem mercado para dar aulas de xadrez? Será que dá para viver bem dando aulas de xadrez? Nós vamos falar disso hoje e muito mais. João aqui falou que o áudio tá legal. Beleza, Sergipe. Bauru, Rio de Janeiro, legal. Roseli, de Betim, São Paulo. O áudio está ótimo, bacana, bacana. Muito bem, galera, muito bem. Bom, vamos lá então. Aqui, deixa eu ver, só mudar um instante aqui, um segundo. Deixa eu ver se eu abro mais uma outra aqui. Só um instante, vamos começar. Beleza. Deixa eu, então, mexer aqui. Aqui eu vou tirar. Beleza, pronto. Ixi. Ah, tá. Então... Aquele xizinho acima da sua câmerazinha. Tá. Então vou ter que fechar e abrir de novo isso daqui. Beleza. Depois eu abro de novo. Beleza. Tá. Deixa eu só... Um segundo a gente começa. Deixa eu pegar aqui o link e jogar ele para... Como é que é? Pera aí que o meu time... Ah, legal. Tá. Deixei tudo aqui. Aqui também. Eu queria trocar aqui de entrada, porque eu não tô vendo a turma que tá chegando. Sabe quantas pessoas? Aqui eu não tenho acesso. Mas tudo bem. Bom, vamos lá. Tufi de Minas Gerais. Ó, de Minas Gerais, do Rio de Janeiro. Bacana. Vamos lá então, pessoal? Vamos lá. Então, assim, o tema da live é se é possível ou não, né, viver bem dando aula de xadrez. E aí? Tem muitos professores aqui já na nossa live, né? Eu acredito que eles já trabalham com isso, alguns exclusivamente dando aulas de xadrez e outros fazem ali uma jornada dupla, né? Então, eles fazem, né, uma outra atividade. Tem professores que é professor de educação física e também, paralelamente, dá aulas de xadrez. Então, é uma atividade que vem crescendo cada vez mais. O interesse das escolas, né, tem crescido muito mais, né? O Brasil não é tradicional, né, o xadrez, mas eu acho que na parte da educação o xadrez tem se mostrado aí muito eficiente, né? Já tem muitos anos que tem aulas de xadrez, tem crescido bastante, então é um mercado promissor que eu acho que
todos nós podemos aproveitar, né, desse mercado aí. E antes da gente começar a falar mais um pouco aqui da nossa aula, eu queria contar para vocês a minha história, né, no jogo de xadrez, em especial para aulas de xadrez escolar. Eu sou mestre de xadrez, sou jogador profissional, mas isso hoje não é tão importante. Como que eu comecei a dar aulas de xadrez? Com 13, 14 anos, eu já gostava do esporte, já praticava, e aí já começava a aparecer algumas aulas particulares para eu poder dar aulas. Então, aparecia algumas crianças, pais de alunos, pais, né, de crianças que já jogavam, eu via ali em campeonatos. Então, muitos pais me procuravam. Ó, tô vendo que você joga bem, você é um adolescente ali, ó, queria que você desse aula pro meu filho. Você dá aulas. E, na época, não tinha nenhum aluno, então apareceu ali o primeiro aluno particular, vamos dizer assim, né? Nós vamos falar hoje como que é possível, até mesmo com aula particular, você ter aí uma boa remuneração. Então, eu comecei a dar aulas dessa maneira e depois, com 17 anos, 18 anos, eu recebi um convite aqui na minha cidade, no meu colégio, né, no colégio que eu dei aula por muitos anos. E aí, eu comecei a dar aulas, e aí, assim, eu tenho até um caso curioso que o diretor perguntou se eu já tinha experiência para dar aulas. Então, eu nunca tinha dado aulas de forma coletiva, numa instituição, numa entidade, mas eu falei que era uma novidade para mim, que eu estava começando, mas que eu topava o desafio. Né? Eu falei que já era jogador, mas que nunca tinha dado aula de forma coletiva, apenas individual. Então, o que acontece? Eu tive muita dificuldade, né? No começo, acredito que muitos de vocês aí também tenham tido essa dificuldade. No começo é um mundo novo, é um mercado novo para a gente. E sobre os materiais. Então eu dava a minha primeira aula e falava, poxa, o que eu vou passar na segunda aula? Já ensinei ali os primeiros movimentos. Na época eu dei aula de 10 anos em diante, então já era ali crianças mais experientes, né? Já tinha passado da alfabetização, não era tão infantil, né? Então eu já apliquei ali os primeiros movimentos, as primeiras regras, não tinha mural de xadrez, eu não tinha data show, era ali naquele tabuleirinho ali, eu fazia ali, né, um grupinho ali e ensinava no bruto. Então, as dificuldades foram muitas, né, até a gente adquirir material de aula, a ter recursos na escola e eu também ver as necessidades que eu precisava. Então, eu tive bastante dificuldade, bastante luta, o que passar para os alunos. Na segunda aula, na terceira, e aí? As crianças já sabem jogar xadrez. E agora? Eu faço o quê? E como é que engaja na sala de aula? Como é que deixa a aula interessante? Como é que deixa a aula divertida? Né? Qual que é a didática que eu vou utilizar? Qual que é o olhar que eu vou dar para essa aula? Então, eu tive bastante dificuldade. Aí eu procurava no mercado, trocava figurinhas com outros colegas de xadrez. Você já deu aula em alguma escola? Você já deu aula em algum lugar? Então a dificuldade era muito grande, tá? E isso nós estamos falando de 20 anos atrás, tá? São quase 19 anos atrás, então a gente não tinha esse número de professores que a gente tem hoje, não tinha as redes sociais como eram hoje. Hoje a gente tem grupos de WhatsApp, a gente pode trocar figurinhas ali, trocar experiências, trocar materiais. Então, a dificuldade era muita, tá? De poder achar esse tipo de profissional no mercado. Então, aí veio como que por que eu, né, decidi trabalhar com xadrez. Para quem não me conhece, eu sou formado em jornalismo, fiz faculdade, mas logo cedo eu já vi que, apesar de eu gostar de fazer jornalismo, ter aprendido a fazer jornalismo, trabalhei na área, trabalhei 6 anos na área como repórter de um jornal local aqui da minha cidade, mas eu vi que o xadrez era a minha vida, era a minha paixão, e eu vi que o mercado estava crescendo. Então, depois dessa escola, esse colégio que eu já estava dando aula, um colégio centenário aqui de Belo Horizonte, uma outra escola também me convidou. E aí eu vi que tinha mercado, mas eu estava fazendo faculdade, não tinha muitos horários, então eu vi que quando eu terminasse a faculdade, me sobraria um pouco mais de tempo para eu poder
também conciliar e dar aula em 2 escolas, 3 escolas, e foi assim que eu fui desenvolvendo no xadrez, né, escolar. Então vamos lá. Uma das objeções, né, quando a gente tem de dar aula de xadrez, muita gente fica inseguro, né? Fala, por que eu vou dar aula de xadrez? Será que tem mercado, tem público? Como é que eu procuro essas escolas? Onde que vem os meus alunos, né? E aí, quanto cobrar? Nós vamos falar de tudo isso um pouco hoje aqui na nossa aula. Então, olha só, eu vou abrir aqui um slide, né, de como se tornar um professor de xadrez. Né? Por que eu decidi me tornar um professor de xadrez? Deixa eu abrir aqui. Bom, vamos lá. Esse não é o primeiro, não. Vamos lá. Tô com um time aqui eficiente. Esse não é do primeiro também. É lá no Ferramentas. Ah, isso, esse daí. Isso, vamos lá. Então, olha lá. Por que se tornar professor de xadrez? Então, ao longo do tempo, eu vi que havia muito interesse das escolas. Então, eu vi que os colégios começaram a aparecer, eu comecei, claro, a divulgar meu trabalho, eu comecei a pesquisar na internet escolas que poderiam ter interesse, eu comecei a mandar e-mail, comecei a fazer contatos aqui na minha cidade. Eu moro em Belo Horizonte, na capital, então nós temos mais colégios, isso acaba que facilita de alguma forma. Então eu vi que as escolas tinham cada vez mais interesse. E as escolas procuram esse tipo de profissional. Esse profissional tem que estar capacitado. Esse profissional tem que estar, né, conhecendo mais do xadrez. E aí, o que é legal é que na época que eu comecei a dar aula de xadrez, eu não era campeão de nada, eu não era mestre de nada, tá? Eu só era uma pessoa que já tinha iniciado ali algumas competições de xadrez, né? Eu já comecei a jogar alguns torneios de categoria, de idade, mas eu não tinha nem curso superior, porque eu estava fazendo ainda, tá? Então eu não tinha títulos nenhum, tá? E já estava num grande colégio aqui em Belo Horizonte. Eu lembro que na entrevista o diretor falou que eu estava concorrendo com outras 2 pessoas. Então, e aí chegou um menino lá de 17, 18 anos a dar aulas ali sem nenhuma didática, no bruto mesmo. Foi bem desafiador para mim na época. E aí eu fui aperfeiçoando, fui tentando fazer cursos ali, curso de treinador da federação aqui do meu estado. Eu fiz um curso de treinador, fiz um curso de instrutor também. Então eu fui tentando devagarzinho me aperfeiçoar tecnicamente nessa área da educação. Então, um dos interesses, né, que a gente tem aí para buscar, né, de como se tornar professor de xadrez, o primeiro é esse daí. Cada vez mais as escolas procuram esse tipo de profissional. E é legal porque hoje em dia, antigamente, não existia esse tipo de atividade na escola. Antigamente não tinha judô na escola, não tinha capoeira na escola, não tinha xadrez, não tinha robótica, que está em alta também. Então não tinha essas atividades. E aí, os pais, por exemplo, que queriam que as crianças fizessem essas atividades que a gente falou aqui agora, os pais deveriam procurar fora da escola. E aí o pai pensava, poxa, a aula do meu filho acaba às 5h30. Eu tenho que pegar ele para poder levar ele lá para aula de xadrez, numa escolinha de xadrez na cidade, ou aula de judô, e aí tem que ficar esperando mais 1 hora. O trânsito nesse horário aí, seja capital ou no interior, já é um pouco mais pesado. Então, como é que faz? Aí os pais, muitos desistiam de fazer essas atividades com as crianças, era sempre um desafio. Então hoje, é uma facilidade a mais do pai falar para o filho, filho, vai acabar a aula da escola, você já fica para a aula de judô, você já fica para a aula de xadrez que vai ter ali no contraturno. Muitas escolas fazem essa aula de xadrez no contraturno, né, depois da aula. Então é um facilitador para o pai, para a escola também já está ali, e para o professor ele vai ganhar em cima disso, né? Hoje cada vez mais as escolas se interessam por esse tipo de atividade. O segundo ponto é público. Então a gente tem aqui, você que quer dar aula de xadrez, você que já dá aula de xadrez, você que está só num ramo ali do xadrez, só num nicho, você pode ampliar ainda mais o seu ramo.
tem ali, você pode dar aula para adultos, ou seja, mas eu tenho só didática para criança. Não, você pode abrir o seu leque. Tem muitos adultos que querem aprender xadrez do zero. Então, se você já sabe um pouquinho de xadrez, né, ou se pode aperfeiçoar um pouquinho mais fazendo um curso ou outro, você já pode lecionar, por exemplo, para adultos que estão começando, né, adultos às vezes até a terceira idade. Então, nós temos adultos, jovens e propriamente criança, que é o nosso foco aqui. Então, você pode diversificar aí o seu leque a partir dessas idades. Outro ponto aqui que eu gosto bastante, que é esse número 3, né, que é menos cobrança. Você não tem tanta cobrança de resultado. Pelo menos as escolas que eu trabalhei, o diretor ou a coordenação pedagógica não me pedia uma avaliação ali, não me pedia um laudo das crianças, sabe? Então isso é legal por um certo ponto, porque o professor ele pode trabalhar com mais liberdade, tá? Ele pode colocar ali atividades que ele julga interessante, ele pode montar o plano de aula dele com base na experiência dele, ele não tem que levar para a coordenação e ter um pente fino ali, o pessoal não vai mexer, você não vai ficar engessado, tá? Então você tem mais liberdade para trabalhar, então é um ponto que chama muita atenção. Outro ponto é a flexibilidade, ou seja, você pode fazer as suas agendas, tá? Então, por exemplo, você pode dar aula em 2 colégios, 3 colégios, e aí você, quando vai fazer contrato ali com a escola, com o colégio, você fala, olha, eu só posso na terça e na quinta, porque segunda, quarta e sexta eu já tenho um outro colégio. O colégio vai tentar, se ele quiser esse tipo de atividade, ele vai se enquadrar, ele vai se adaptar ali conforme a agenda do colégio, tá? Então dá para você dar aula no contraturno, dá para você dar aula até também de forma curricular, tá? Tem muitos colégios que também já colocaram o xadrez na grade curricular, então isso é muito importante, tá? A gente pode adotar aí essa parte da flexibilidade. Outro ponto, né, na questão da flexibilidade é que se você estivesse trabalhando numa CLT, por exemplo, né, num serviço tradicional que não fosse o xadrez, você tem ali o seu horário fixo e pronto, acabou. E aí? Às vezes você quer fazer uma hora extra. Não é todo serviço que tem essa opção. Você quer fazer um extra ali, aquele mês você quer ganhar um dinheirinho a mais, está precisando levantar ali, né, um dinheiro para ter um objetivo. Você não tem hora extra. No xadrez tem. A gente pode encaixar ali aulas particulares, seja online, seja na casa do aluno. Então, você pode dar aula no sábado, né, no domingo. Então, eu conheço professores que dão aula sábado o dia inteiro, domingo também, alguns horários ali. Então, você faz a sua agenda. Isso é muito bom. Isso é muito bom, tá? Então, é realmente algo que chama bastante atenção. Tem alguém aí que dá aula sábado e domingo? Escreve aí no chat aí pra mim. Vocês dão aula sábado e domingo ou sábado e domingo vocês tiram pra realmente descansar? Falam pra mim aí, digam pra mim aí. Bom, vamos tocar em outro assunto aqui então, olha só. O pessoal tá me lembrando aqui, né, do chat. Deixa eu ver aqui o que a galera tá falando aqui, ó. Ó, legal, obrigado aí, a galera tá interagindo bastante aqui. Eu sou da educação física, trabalho também na rede municipal. Isso aí, ó. Eu dou aula numa escola particular, utilizo o seu material. Obrigado, Ivan, valeu o prestígio aí. Ó, eu tenho um mural magnético, atuei 2 anos numa escola particular. Isso aí, ó. Ó, o Anderson Alckmin, trabalhei como professor de xadrez há 20 anos atrás e foi muito bom. Quis voltar no mercado ano passado, mas realmente não tive tempo. Bacana, né? Eu tive tempo para dividir na área jurídica. O Anderson aí, ó, tem outra atividade. Bacana demais, bacana, Anderson. Ó, aqui, ó, muita gente dá aula aqui no sábado de manhã. Olha só, o Thiago falou que dá aula no domingo. Então, assim, você é o responsável aí pela sua agenda, né? Então, isso realmente é muito legal. Vamos lá. Agora, olha só, a gente vai falar, né, quais as ferramentas que o professor pode utilizar, tá? Vou trocar aqui de slide aqui e nós vamos falar aqui quais ferramentas a gente pode utilizar. Olha só. Então, para quem está chegando aí na nossa live, quem ainda não é professor de xadrez, a grande maioria aqui, eu vejo que já dá aula, já leciona, mas quem está chegando, né? Quais ferramentas utilizar? O que eu posso ter de leque de opção? Só o tabuleiro ali de xadrez e pronto? Como é que eu faço para usar
né, os demais recursos. Então, olha só, a gente tem aqui, obviamente, o tabuleiro de xadrez, sem ele não tem como, né, lecionar as aulas. Então, ali tem uma fotinha minha ali, né, em um dos colégios que eu já lecionei. E o tabuleiro, para quem não conhece, ali tem o tabuleiro que a gente chama de napa, é quase um tapetinho ali. Ele é bem fácil de ser maleável, né, de ser transportado, por exemplo. E tem ali as peças também, né, de xadrez. Essas peças são de plástico, é um material bem firme, tá? É um material que dura muitos anos na escola, então é um recurso que vocês podem, né, utilizar aí. Acredito que a grande maioria aqui já conheça esse material, então vamos passar aqui para o próximo. O segundo é sobre essas atividades impressas. Eu tenho, né, uma experiência, um relato para fazer, que é o seguinte: quando eu comecei a dar aula lá naquele colégio, primeiro colégio, eu dava a minha primeira aula, minha segunda, minha terceira, e várias vezes os alunos falavam para mim assim, professor, como é que aquela peça anda mesmo? Como é que aquela... Isso é uma dúvida que vários professores que estão aqui nos assistindo têm, tá? Que é normal, é comum nos primeiros movimentos ali, nas primeiras aulas de xadrez, as crianças terem dificuldade nesses movimentos. Então, eu pensei o seguinte, falei, cara, e se eu tivesse, sei lá, um livro para dar para eles? Falei, poxa, vou ter que dar um livro para cada aluno? Não vai rolar. Aí eu pensei, poxa, se tivesse um manual na internet, como jogar xadrez, como se dar os primeiros movimentos, poxa, se eu tivesse uma folha explicando, e aí eu tive uma sacada, falei, poxa, eu vou criar isso então. Então eu vou fazer o meu, né? Porque tem muito material aí no Google e tal, mas que às vezes não está alinhado com o que você dá aula, né? Às vezes, né, não está ali tão... não é vistoso, vamos dizer assim. Né? Você não olha assim e fala assim, poxa, isso aqui tá bacana, isso aqui tá legal. Então, aqui eu mesmo criei essa atividade, que é uma atividade de leitura. Muitos aqui já têm esse material, já disponibilizei gratuitamente esse daqui dos primeiros movimentos. Se você não tem, depois eu vou deixar aqui no link da nossa aula, da nossa Masterclass, e vou deixar também no nosso grupo. Se você ainda não entrou no nosso grupo, está no link aqui da descrição da aula, tá? Então, com esse material, o que eu queria com esse material? Eu imprimia para todos os alunos, eu pedia ali a escola para poder imprimir, e aí o aluno levava para casa. Eu pensava, poxa, eu vou ensinar tudo que eu tenho que ensinar na primeira aula ou na segunda, e depois quando eu terminar de ensinar todas as peças, eu vou dar esse material para o aluno, para que ele leve para casa. Porque chegava em casa, ele falava, a mãe e o pai falavam, e aí filho, como é que foi? Bacana, gostou da aula? Ah, bacana. Ah, eu aprendi que o bispo faz isso, a torre faz aquilo, o cavalo não lembro. Ah, o peão tem um negócio que ele captura assim. Então, os alunos tinham muita dificuldade, até para levar para casa, né, a atividade, ensinar para dentro de casa. Então, eu tive essa ideia de fazer esse materialzinho aí de leitura. E assim eu fui depois aperfeiçoando e fui trazendo atividades que pudessem ajudar no início ali dos primeiros movimentos. Então, olha só, esse daqui, por exemplo, já é o labirinto do rei, que eu fiz, um labirinto do outro lado ali, o labirinto da torre. Então a criança tinha que pegar a peça, usar ali a setinha, sair correndo ali para chegar no objetivo dela. Então é uma atividade que eu também criei, e aí eu comecei a ver que estava dando certo esse tipo de exercício. Então, foi algo que eu comecei a desenvolver. E aí, Gazel, mas isso daqui para educação infantil não funciona. Tem muita informação, muitos detalhes. E aí eu comecei a dar aulas no educação infantil. Também foi desafiador, porque a galera do xadrez, há um consenso de que o xadrez só pode ser ensinado de 6 anos adiante, tá? Muita gente rechaça, muita gente recusa a dar aulas de 6 para baixo, fala, né, que é muito novo, que as crianças ainda não têm idade suficiente, ainda estão no processo de alfabetização, ainda não sabem as linhas geométricas ali da matemática, horizontal, vertical, diagonal, essas coisas. Então, eu entrei num colégio, numa escola infantil, e comecei a dar a cara a tapa.
né? Na época eu não tinha esse material, não tinha nada desenvolvido, eu tive que adaptar o meu material para o ensino fundamental para a educação infantil. Inclusive a minha esposa me ajudou bastante nesse sentido, ela não é formada na educação, mas, né, amor? Então, mas assim, quebramos a cabeça junto ali para poder adaptar o material, né? As atividades têm que ser largas, tem que ter um letreiro maior, tem que ser algo, né, mais divertido, tem que ter olhinho, boquinha, circular, colorir. Então, a criança já começar a brincar de xadrez, ela já tem que começar a se divertir com o jogo de xadrez. Esse é um dos meus lemas, tá? Para quem me acompanha aí nas redes sociais, é um dos meus lemas, aprender xadrez brincando, tá? Então, você que é professor, você que já dá aula, né, a minha dica, se você já dá aula para crianças bem mais novas, né, de tenra idade, é que as crianças têm que se divertir, tem que ser algo totalmente lúdico, recreativo, tá? Não dá para você ensinar ali os primeiros movimentos e achar que na aula seguinte ela entendeu tudo, tá? Por exemplo, nessa idade aí, 4, 5 anos de idade, eu simplesmente ensino uma peça de xadrez no mês. Por exemplo, eu vou falar da torre. Primeira aula né, na primeira aula não, mas quando eu for falar da torre, eu ensino a torre, depois eu faço uma rodinha, reforço na aula seguinte. Na terceira, às vezes eu vou falar da horizontal e vertical, talvez na primeira aula eu vou falar isso, né? Eu rodo com as crianças ali na escola para identificar o que é horizontal, o que é horizontal, o que é vertical. Ó, professor, aqui ó, uma vertical, uma coluna aqui, professor, no poste aqui, ó, isso, bacana. Ó, professor, uma horizontal aqui, professor, na trave do gol, isso, legal. Para quando eu falar da torre, a criança já está habituada ali, as linhas, né, do jogo de xadrez. Então, é algo bem lúdico, bem moroso, tá? Tem que ter paciência, não dá para você ensinar de uma forma bem abrupta. Tem alguém aí que dá aula na educação infantil? 3, 4, 5 anos de idade? Será que tem aqui no chat? Quem atender essa idade aí, manda para mim aí. É desafiador, né? Com certeza é desafiador. É uma outra didática que você tem que ter diferente aí para o fundamental, tá? Então vamos lá. Um dos materiais essenciais também para você que dá aulas é o mural de xadrez, tá? Que é esse xadrez magnético, tem outras versões também, tá? Quando eu comecei a dar aula lá naquele colégio, eu não tinha nem esse recurso, tá? Então era bem difícil mesmo. Isso daí é um material indispensável para o professor, tá? Você precisa ter esse material, porque senão a sua aula vai ter bastante trabalho. Eu comecei com esse material, depois que eu já dei ali meus primeiros passos. Hoje, atualmente, eu não uso mais esse material. Eu gosto mais do Data Show, que aí você consegue colocar setas, círculos, linhas. Então, você acaba que ganha muito mais recursos do que o próprio mural, tá? Mas o mural já atende, tá? Às vezes escolas públicas não tem muito recurso, às vezes o professor pode adquirir mesmo, ele mesmo pode comprar e levar quando ele for dar aulas, tá? Isso é tudo combinado ali com a escola, tá? Ó, o Wagner Afonso falou que dá aula para 4, 5 anos de idade, o Diego Lages aqui, satisfação ter você aqui também, Diego. Deixa eu ver, muita gente aqui, ó, né, que dá aula. A Roseli também atende, né, essa galerinha mais nova aí. Vamos lá, vamos para o próximo aqui então. Ó. Então, como eu disse, eu uso muito Data Show. Isso daqui, todas essas imagens, né, são minhas, né? Essa daqui é uma imagem também do mesmo colégio da foto anterior. Eu já usando o Data Show. Então, eu já tinha adaptado, ou seja, eu levo o meu notebook e só espeto ali na sala de aula, tá? A grande maioria dos colégios hoje tem Data Show. É algo que também é uma ferramenta da escola. E mesmo em escola pública, eu já tive acesso, tá, com o Data Show. É claro que os recursos são menos, né? Na escola particular, praticamente toda sala hoje em dia tem ali um Data Show, mas na escola pública, pelo menos um a escola tem, né? Então, para fazer uma palestra ali, para dar um curso, então dá para você pedir ali numa escola pública também e é bem acessível. Eu já até cogitei em comprar também um Data Show, porque aí eu fico livre, toda vez que eu vou no colégio eu levo o meu Data Show e não tenho que preocupar em pedir, agendar, tá? Então fica aí uma dica também, uma sugestão quem quiser fazer isso.
Outros materiais, né, que eu uso também para enriquecer as aulas de xadrez, que é o que a gente está falando, materiais indispensáveis para a sua aula, né? Esse daí é um queridinho aí da galera, que é o xadrez de tampinhas, tá? É um material muito fácil de fazer. Você pode simplesmente pedir às crianças que recolham ali as tampinhas e para que elas possam fazer adesivos, né? E aí fixar nas tampinhas. Esses adesivos aí você acha até na internet, tá? Já tem uma galera aí que compartilha esse material aí de forma gratuita. É um material muito fácil de fazer e as escolas adoram esse tipo de material, que é um material ecológico, né? Então tem a ver com né, sustentabilidade, essas coisas, né? Então a escola gosta muito desse material. Deixa eu passar aqui. Outro material indispensável são os sites, né, de xadrez. Então você pode pegar ali um site de xadrez, abrir no Datashow, mostrar ali, colocar ali uma posição do zero para mostrar uma peça que você quer jogar. Você pode usar os recursos de setas, cores, igual a gente tem mostrado aqui. Você ganha muito mais, tá, com os recursos ali de setas e cores. Então é um recurso que eu uso bastante até hoje, tá? Os sites online. Tem outros tantos sites que a gente, né, vai aprender isso em algum momento. Eu uso muito aplicativos de xadrez, tá? Seja softwares, seja também aplicativos de celular, tá? É possível sim você adaptar para o computador. Então é um recurso que você também pode utilizar. E é uma dica, né, que você pode também incrementar como ferramenta aí de ensino nas suas aulas de xadrez. Outro recurso que é bem barato, isso daqui foi um achado, assim, eu tive uma sacada na época de fazer essas cartinhas, tá? Os tabuleiros de xadrez, esses de Napa, eles têm ali um padrão. Cada tabuleirinho ali, cada casa tem né, um tamanho ali já padronizado. Então o que eu pensei? Olha, eu vou fazer ali umas cartinhas que eu vou poder criar labirintos, eu vou poder mostrar ali o caminho daquela peça. Eu viro ali do lado que está as bananinhas, viro uma cartinha amarela. Então eu faço ali uma sequência, consigo fazer uma sequência para mostrar uma torre, para mostrar um bispo, né, e ali eu consigo fazer labirintos, colocar ali em dupla, as crianças poderem fazer, e eu falo para as crianças, ó, não caia na banana, ó, cuidado, tem que pegar a peça ali. Esse daí em especial era o bispo. Então, se vocês observarem ali, o bispo tem que ir nas casas vazias, né, da casa escura, e deveria, de onde ele estava, andar nas casas que estão vazias e chegar até o peão sem cair nas bananas. Então, é um recurso super fácil de ser feito, tá? Você pode fazer isso no Word mesmo, fazer uma tabelinha ali, imprimir na sua papelaria, cortar e fazer essas cartinhas aí. É um recurso fácil e útil, tá? Então, e claro, fazer rodinhas com as crianças na educação infantil é algo excelente, tá? É algo excelente que eu não sou formado em pedagogia, eu fui aprendendo ali na educação infantil. Era algo que eu não adotava no fundamental, né? As crianças já estão aí numa idade melhor, né? Algo que não chama muita atenção deles. Mas para a educação infantil, isso é essencial. Quem já dá aula, essa ideia aí é super usual. No lado de baixo ali, a gente tem um tabuleiro grande que eu adquiri, tá? É muito difícil adquirir esse tabuleiro aí, tá? Eu comprei esse tabuleiro lá do Paraguai, tá? Um amigo trouxe do Paraguai. É um tabuleirão grande, tá? Excelente. Se você conseguir achar ele aí na internet, tá? É um recurso que também me ajudou bastante nas aulas de educação infantil e eu não fico sem ele, tá? E esse daqui é um dos recursos que eu uso bastante. Eu falo com os professores que é o seguinte, seja na educação do fundamental, seja na educação infantil, você tem que falar a linguagem das crianças, tá? Então, se você ficar só ensinando xadrez, 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 checkmate, ataque duplo, cravada, raio-x, se você não trouxer nada de diferente na sua aula, nada de desafio, de brincadeira, você corre o risco da sua aula ficar meio obsoleta, ficar chata, desmotivar um aluno ou outro, tá? Então, eu gosto de ensinar sempre alguma coisa, uma técnica legal ali, checkmate do corredor, do beijo fatal, algum checkmate ali legal. Numa outra aula, eu trago uma aula de lazer, uma aula de
recreação, tá? Eu gosto de mesclar com isso, porque nós estamos falando de crianças, tá? A gente não pode pensar como adulto. Então é legal você trazer algumas variações de xadrez, tá? Que as crianças possam se divertir. Então ali, ó, eu criei um bingo de xadrez, tá? Esse material aí facinho, coloquei ali algumas coisas do dia a dia deles, coloquei ali, né, bola, estojo, lápis e as pecinhas de xadrez que eu mesmo desenhei, tá? Do lado direito ali, a gente tem o jogo de dados. Já postei no meu Instagram, se você tá aqui na nossa live e não me segue no meu Instagram, você tá dando bobeira, @xadrezescolar. Lá no meu Instagram eu já ensinei como que joga esse joguinho aí de dados, tá? Mas basicamente, resumidamente, jogou o dado, a peça que saiu, a criança tem que jogar. Além de ser recreativo, tem algo também a se aprender. O que que é? A criança tem que se virar ali com a peça que saiu, tá? Ela tem que ter um raciocínio ali e saber variar ali o repertório dela, tá? Ela tem que ali pensar um pouquinho antes de jogar, porque a peça que saiu não era o que ela bem queria, mas ela também não pode comprometer o jogo dela. É um jogo bem interessante. Temos aqui o jogo da velha de xadrez, que é muito facinho. Lá no meu Instagram também tem, tá? Um vídeo explicando como que é o jogo da velha. Então, basicamente, o que a gente deve fazer é diversificar, pelo menos é a minha sugestão como professor, tá? Mesmo seja na educação infantil, seja também no fundamental, principalmente ali no fundamental 1 e 2, né? No fundamental 1, no caso, né? Primeiro ano, segundo, terceiro ano ali, tá? Eu acho que é bem válido, tá? Então, é isso. Uhum. Sim, aham. Infelizmente não deu pra gente seguir aqui com o Bruno e com a Roseli, né? Uma pena. Eles iam com certeza ter um relato bem interessante aqui para dar para vocês. São dois professores que dão aulas de xadrez, tá? Eles já são professores aí do mercado e eles também já adquiriram materiais meu. Uma dessas atividades aqui, essas atividades impressas, né? Eu tenho, né, eu comercializo com os professores para ajudar os professores ali na parte didática, na parte operacional da didática na sala de aula. Então são materiais essenciais, são materiais ali imprescindíveis, né? São materiais que você já vai ensinando para a criança a fazer testes ali, a fazer desafios, muito porque a gente sabe que no fundamental em diante a criança tem que fazer ali provinha, tem que fazer tarefas e acaba que desde pequeno você já vai educando ela para esse sentido, tá? E também aqueles jogos ali que eu mostrei para vocês, né? É um kit, né? Um combo que eu tenho e ofereço para os professores. Então eles iam, né, dar esse relato aqui. Eles já trabalham também com xadrez, eles têm também materiais que eles mesmos elaboram, né? Há muitos anos já no mercado de aulas de xadrez. E a professora Roseli, por exemplo, ela, né, já me relatou que ela dá aula exclusivamente com xadrez. Hoje a profissão dela realmente é professora de xadrez, tá? Então, né, infelizmente não deu, a gente teve aqui uns problemas técnicos, o pessoal está tentando ainda resolver aqui. Se der certo, a gente, né, traz eles aqui de volta, mas eles, né, iam dar um relato ali se é possível ou não viver dando aula de xadrez. Eu tenho um outro slide aqui que eu preparei, que o meu técnico aqui agora vai colocar o slide. Dá para sair aí, né? Está... Vamos lá, que é sobre como dar aulas, cadê? Aqui, de forma online. Então, olha só, se você dá aulas particulares e oferece um valor aqui bem pequeno, tá? Um valor bem pequeno de R$40 a hora. Gazel, como é que você estima esse valor? Como é que a gente pensa ali num valor de hora aula, tá? Como é que eu imagino? Eu, por exemplo, eu comecei a imaginar um valor ideal para essa aula particular. Qual foi a base que eu tive, tá? Uma aula de inglês, por exemplo, quanto que custa? A aula de inglês, por exemplo, custa 60, 50 reais. Então, são muitos professores. Claro, tem professores que cobram mais caro, obviamente, mas isso vai, né, da qualificação ali do professor. Então, você que está começando a dar aula de xadrez,
R$ 40 é super acessível, é super fácil de você chegar nesse valor e oferecer a sua aula de xadrez, tá? Então, por exemplo, R$ 40, aqui eu fiz uma estimativa, olha só, R$ 1.600 já é mais do que o salário mínimo que a gente tem aqui no Brasil. Então, olha só, se você tiver 2 alunos por dia e online, tá? Ou seja, custo zero, você não vai ter deslocamento, você não vai sair de casa, você não vai ter que pegar ônibus, não vai ter que, sei lá, fazer um lanche na rua, tá? Então, se você der aula online, se você tiver 2 alunos, dá uma olhada lá no nosso slide. Nós temos ali, ó, R$ 40, que, de novo, é um valor super fácil de você conseguir essa aula online, tá? Então, na semana, a gente tem 5 dias da semana, ou seja, 2 aulas por dia, 5 vezes 2, nós temos 10 aulas na semana, tá? Então, no mês, nós temos 4 semanas, 4 semanas vezes 10 aulas, nós temos 40 aulas na semana. Então, 40 aulas vezes R$ 40, a conta, né, a gente chega de R$ 1.600. Isso trabalhando, galera, 2 horas por dia. Quem trabalha 2 horas por dia, né, e ganha R$ 1.600, né? A galera ali do salário mínimo, né, infelizmente tem ali alguns, né, serviços que a galera fica ali 8 horas trabalhando, 10 horas, 12 horas, ou às vezes até mais, trabalhando sábado, domingo. Então, olha só, de segunda a sexta, você já pode tirar um valor aí bem razoável com 2 alunos, tá? Vamos fazer um simulado então, vamos lá, de 2 alunos nós vamos passar para 3 alunos. Olha lá, dá para você tirar R$ 2.400 com 3 alunos só, no seu dia, tá? Trabalhando 3 horas de casa, sentado. Então a conta é a mesma. Olha lá, nós temos 3 alunos ali por dia, 40, 40, 40. Na semana nós temos 5 dias, e aí nós temos ali 3 aulas, né, no dia. Então 5 vezes 3, 15 aulas na semana. E ali nós temos 15 aulas na semana vezes 4 semanas. Então nós temos 60 aulas no total no mês. Se a gente multiplicar isso por R$ 40, R$ 2.400. Aqui tem 2 variáveis. Quais são? Você pode aumentar o seu valor de hora a aula, né? Se você já tiver ali qualificações, olha, eu sou formado em educação física, sou campeão aqui na minha cidade, já ganhei algum torneio aqui no meu município, sei lá, eu tenho outro curso superior, tenho curso de treinador aqui da minha federação de xadrez. Então, se você tem outros títulos, claro, você pode subir ali um valor da sua aula, tá? Você já está no mercado bastante tempo, então isso vai aumentar muito mais, tá? E também você pode aumentar também pelo número de alunos, tá? Então, tô com 2 alunos, 3 alunos, não, quero trabalhar 5 horas ali, 6 horas, que seja meio período, vamos ver quanto que fica? Vamos lá, olha lá, ó, R$ 3.200 só com a aula online, tá? A gente ainda vai falar de outros assuntos, ó. 4 alunos por dia. Então, 40, 40, 40, 40. Nós temos 5 dias na semana vezes 4 aulas por dia. É igual a 20 aulas. Então, no mês, nós temos 20 aulas da semana. 20 aulas, né, ali, vezes 4 semanas, nós temos 80 aulas no mês. 80 aulas vezes 40, R$ 3.200. Tendo 3 alunos. Esse daqui é de 4 alunos, né? 4 alunos por dia. Então, a pergunta da nossa Masterclass: é possível viver bem dando aula de xadrez? Isso é subjetivo, é óbvio, né? O que é viver bem? Esse salário de 3.200 te interessa? Para alguns, talvez a pessoa não tenha nem esse salário. Para outros, já é interessante. Mas aqui nós estamos deixando claro que é só em aula particular. Aqui nós estamos colocando aqui só 4 horas ali por dia. Então vamos imaginar o seguinte cenário hipotético, tá? Você tem 4 alunos de tarde, né, de 2 horas de tarde, da tarde até o horário que você, né, desejar, e de manhã você dá aula numa escola, ou 2 escolas. Então é super possível, tá? E detalhe, sem trabalhar sábado, sem trabalhar domingo. Então na escola, olha só, eu tenho aqui uma estimativa, tá? Na escola. Por exemplo, a hora-aula na escola, eu vejo muitos professores falando: professor, eu sou CLT e a hora-aula aqui é muito baixa, tá? Tá R$ 17, 14, 13. Quanto que custa a sua hora na escola? Escreve aí para mim no chat, só para eu ter uma ideia aí, para ter uma base aí, tá? Olha só, só para a gente fazer um pequeno intervalo aqui, olha só.
professor aqui falou, olha, eu cobro R$ 70 em Santa Catarina, a aula particular dele, né? Ele não especificou se é online ou se é presencial, mas olha só, o Bruno Giacomini já falou, 50, R$ 60 para professores iniciantes é super possível, né? Dependendo da região. Então, olha lá, R$ 40 é super fácil, né? O Bruno aqui sabe, já tem bastante experiência também no mercado, sabe que R$ 40 eu fui bem generoso, né? Dá pra gente cobrar até mais. Lembrando, com base numa aula de inglês, uma aula especializada ali, né, comum. Agora, se você quiser também aumentar o nível, você pode se basear o quê? Uma aula de violino, uma aula de piano, quanto que custa uma aula dessa? É R$ 100 para cima, tá? Então, você tem que ter ali, né, uma média ali para você trabalhar e não se desvalorizar, obviamente, tá? Então, olha só, aqui o Ivan tá falando, ó, legal, Ivan, relato, ó, somando aulas particulares e mais 2 clubes e uma escola, aqui em Campinas eu faturo 8.500. Então, olha, a resposta tá aí, ó. A galera tá falando para você. Obrigado aí, o Ivan, né? A gente sabe que no Brasil é difícil a galera citar ali valores, quanto que ganha, quanto que dá para tirar, quanto que dá para faturar. Dá para tirar mais de 5 mil aí, sem muito esforço, mesmo se você estiver ainda começando ali no cenário de dar aulas, tá? Então, assim, é para todo mundo? Não. Por quê? Você tem que aprender primeiro a jogar xadrez, tem que ter ali, né, fazer um curso, especialização, aprender um pouquinho mais, ver vídeos no YouTube, né? Então, se especializar pelo menos um pouco, ter material, ter recursos, ter ferramentas, para você também ter um leque ali de opções para quando você estiver lecionando, você ter bastante bagagem, experiência, ter materiais ali, você não ficar apertado igual eu fui lá no começo, que eu não tinha material, não tinha recurso, né? Então, isso é muito difícil para quem tá começando, mas dá para você se especializar e logo já entrar no mercado, tá? Não ter vergonha de dar aulas para crianças, para iniciante. Então você sabe ali o básico do xadrez, gosta, é apaixonado com xadrez, vai embora, vai embora. Ah, nunca dei aula coletiva. Eu contei o meu relato aqui, se você chegou depois, eu contei o meu relato que eu comecei a dar aulas e só sabia as regras do jogo ali. Eu já era um jogador ali, adolescente, que já compreendia do jogo, mas não tinha nada de didática, não tinha nada de lecionar, não sou formado nem em pedagogia, tá? Então, essa é a experiência. Então, ó, na escola, R$ 20 é super possível a aula da escola, tá? Olha lá, o Helison tá falando que cobra R$ 25 a aula particular. Ó, já dá para aumentar isso daí, viu, o Helison? Acho que, né, você pode, eu conheço, né, o Regis já tem experiência no jogo de xadrez, acho que você pode aumentar. Claro, gente, isso daí depende do quê? De onde você mora, né, se o seu, né, se ali é interior, é capital, é uma metrópole, tá? Você tem que também, né, conhecer ali o mercado, né, da galera. Ó, a Roseli falou que cobra R$ 45, tá? Então, aqui a Roseli falou que na CLT, né, o valor é tabelado, né, dos professores. Quanto que custa essa aula da CLT? Escreve aí, Roseli, para mim, para eu saber, uma ideia, tá? Então, eu fiz uma estimativa aqui, tá? Lembrando, você pode ser CLT, aí é o que a Roseli falou, vai ter a cobrança ali tabelada, então você não pode mexer muito. Mas você pode também ser prestador de serviço. Então, ou seja, você tem uma empresa, você tem um CNPJ, chega lá na escola, oferece um serviço, tá? E aí você coloca o valor que você quiser, tá? E obviamente vai ter que ser acima do valor de CLT. Por quê, professor? Ué, porque você não tem férias, você não tem 13º, você não tem fundo de garantia, você não tem auxílio médico, né, plano de saúde, você não tem nada, tá? Então você tem que cobrar um valor diferente do valor de hora-aula da CLT, tá? Então eu coloquei R$ 20 aqui, mas assim, quando eu cobro essa hora-aula em escola, em clube, né, eu vou como prestador de serviço, minha hora-aula é R$ 60 para cima, né, 60, R$ 70 para cima. Então eu estou colocando aqui bem baixinho de R$ 20. Então olha só, se você tiver 3 turmas pela manhã, por exemplo, se você dá aula de segunda a sexta, 3 turmas ali pela manhã, né, ó, 20. R$ 20, né? 3 turmas ali, eu coloquei como se fosse uma turma por semana, né? Então 5 dias na semana, eu coloquei ali como se fosse uma aula, tipo segunda, quarta e sexta. Então, ó, 20. Então, R$ 60, segunda, quarta e sexta. Tem vários horários ali que você pode encaixar com aula particular, né? Então, já dá para tirar ali R$ 1.200, tá? 1.200 com
aquele valor ali de particular, né, que você podia tirar 3 mil ali, né, e aí 200, mais 1.200, já dá o quê? Né, 4.400, alguma coisa nesse sentido. Então, mais de 4 mil reais e, de novo, sem trabalhar 8 horas por dia, 6 horas por dia, tá? É super possível isso, tá? E aí, olha só, vou colocar aqui uma outra aqui, ó. Olha só, aqui eu coloquei, ó, 3 horas na escola manhã e 2 horas na escola de tarde, ó. Aqui, isso daqui foi a minha experiência, tá? A minha experiência, ó. Eu dei aulas numa escola infantil que 3 horas, aqui eu não coloquei o valor da hora, não coloquei, né? Deixa eu ver, peraí. Deixa eu ver se é aqui, não. Deixa eu ver o que é isso daqui. Parará, 3 alunos por dia. Não coloquei aqui, deixa eu ver. Tá, essa daqui foi a estimativa, tá. Ah, tá. Eu tô pegando a aula online lá atrás e a aula da escola. Então, olha só, 3 horas na escola pela manhã e 2 alunos ali de tarde, tá? 2 alunos de tarde. Então, 5 horas de trabalho, tá? Olha lá, eu somei ali, ó, 1.200 ali da escola, 1.600 online, né? Ali tá errado esse valor ali, né, ou não? Deixa eu ver, 2.800, ok. 5 horas de jornada, né? Então, é super possível, tá? 5 horas de trabalho ali por dia, você tirar um salário bem mais interessante que o mercado aí de CLT, né? Ali o salário mínimo. Olha só, aqui, por exemplo, ó, eu fiz aqui uma estimativa, né? Só de aluno particular. Se eu quisesse viver só de aula particular, né, hoje a minha hora aula, né, quem faz aula comigo, é R$100 a minha hora, tá? Online. Aula presencial eu cobro mais caro porque tem ali o deslocamento, tem que sair de casa, né? Perde um tempo ali também no trânsito. Então, se eu quisesse viver só de aula online, tá? Olha lá, se eu tivesse, né, 3 alunos ali por dia, então são 3, 100, né, R$300. Na semana são 5 dias, então 5 vezes 3 aulas, né, são 15 aulas. E ali no mês, 15 aulas vezes 4 semanas, são 60 aulas na semana, 60 aulas vezes R$100 já dá R$6.000, né, se eu tivesse ali 3 alunos só por dia, tá? Isso daí dá o quê? 15 aulas, né? Então são 15 alunos diferentes, vamos dizer assim. Eu conheço vários professores que têm 20 alunos, 30 alunos. O professor dá aula pra caramba, dá aula sábado também, domingo, tá? Eu, por exemplo, não leciono sábado nem domingo, né? Eu fiz essa escolha para realmente descansar e ter ali um tempo livre também para preparar as aulas e etc. Então, se eu quisesse viver só de aula particular, R$6.000 já seria possível. E olha só, 3 alunos por dia. Então, eu posso dar aula de tarde e de manhã eu posso dar aula em uma escola ou 2 e fazer aí um salário bem interessante, né? Deixa eu ver a galera do chat aqui. A minha cidade, o que é isso daqui? Poucos habitantes, ok. Até os jogadores são raros, eu sou o único que sobrou da velha guarda. Aí, ó, legal, você não vai ter muita concorrência, né? Aqui, ó, a Roseli tá falando que a hora-aula dela lá da CLT é 17,72, né? Então, se ela tiver aí, né, pode dar aula, igual eu falei, na escola pela manhã, de tarde aluno, pode cobrir ali bastante alunos, né? Pode encher ali as aulas dela. O Adilson falou, ó, fiz um curso com o Gerson Pérez em 2017 e eu sou mestre nacional. Eu joguei alguns torneios, aí ó, bacana. Então você já chega, por exemplo, para dar aula, né, com um título ali de mestre. Então facilita muito. Ó, o Washington tá falando, R$60 presencial, tá? Então é super acessível, né, um valor como esse. Então, é possível sim, né, dar aulas e ter um bom salário, né, ter uma remuneração atrativa. Olha só, para vocês que ficaram aí na live, tá? E eu sou muito grato, né, pelos problemas que a gente teve aí. Além dos materiais que eu vou deixar aqui também disponíveis, né? Eu vou mostrar para vocês um site aqui muito interessante que muito provavelmente vocês desconheçam, tá? Vou mostrar para vocês como que é esse site aqui, ó, facinho. Vou abrir aqui, deixa eu ver se vai dar tudo certo aqui. Isso vai aparecer para vocês, ó. Esse site aqui, tá? É um presente que eu vou dar para vocês. A galera não fala sobre ele ali no nosso meio, tá? Esse site chama Kid Chess, tá? É um presente para você que ficou aí até mais tarde aí na live devido aos nossos problemas. Ainda vamos ter algumas coisas para conversar.
Mas olha só, esse daqui é um site que eu uso muito nas minhas aulas de xadrez, tá? Seja online, seja também na sala de aula. Eu levo o data show, coloco ali o meu notebook e apresento ali na sala de aula. Então olha só, esse site aqui chama Kid Chess, tá? Quem aí não conhece, tá? Só quem não conhece, escreve aí, não. Escreve aí não aí no chat aí, só para eu saber, ó. Aqui tá em inglês, tá? Se você tem dificuldade com inglês, assim como eu, ó, tem aqui a parte de tradutor, você clica aqui e o site ele tá bem adaptado para traduzir. Vamos ver se vai dar certo aqui, ó lá. Aprende e jogue, nossos programas. Então você clica aqui, aprende e joga e aqui tem aplicativo de xadrez, tá? Super dica essa daqui, tá? Você não vai ver em lugar nenhum. Eu nunca publiquei nem mesmo lá no meu Instagram, tá? Então olha só, você clica aqui nesse site. E aí, aqui tem muitas ferramentas, tá? Muita gente já conhece o Lichess, muita gente já conhece o chess.com, mas esse site aqui, ele é excelente. Vamos lá? A galera tá falando aí? Não, 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 não. Ah, muito provavelmente. Isso aqui é um achado, tá? Vamos lá. De onde veio esse pote aí tem muito mais, tá? Vamos lá, vamos lá. Então, ó, aqui tem essa parte aqui, tá? Que você faz um cadastrozinho, é gratuito, não paga nada nesse site, tá? Então vamos lá. Aqui tem um xadrezinho aqui muito facinho, tá? Eu vou clicar aqui nele para vocês verem, ó. Aqui level 1. Eu adoro esse xadrez aqui e eu gosto de indicar ele, por exemplo, para as minhas crianças, para quem está começando no xadrez. Eu vou explicar por que eu gosto desse xadrez aqui, ó. Vamos ver se ele vai abrir. Deixa eu ver se ele vai abrir. Isso. Olha só. Lá no chess.com e lá no Lichess, muita gente fala comigo assim, professor, eu quero um site que as crianças possam jogar, mas que seja facinho, sabe? A criança acabou de brincar ali, já sabe os primeiros movimentos e ela já quer começar a jogar. Se você é professor e está aqui na live até agora, né, de novo te agradeço aí, você muito provavelmente já teve essa dificuldade, tá? Você já teve essa dificuldade de qual site indicar, qual aplicativo mandar para a criança fazer. Então, aí ela abre lá o Lichess, perde várias online, desiste, ou então abre um robozinho lá do chess.com, ainda assim 800 pontos para quem está começando, 600, não lembro qual que é o mínimo lá do chess.com, ainda é muito forte para quem está começando. Então esse xadrezinho aqui, eu adoro ele, porque a criança joga de forma aleatória e você até entrega várias peças aqui. Vamos ver se ele vai ser legal comigo, ó. Ele entrega várias peças e ele não captura, sabe? Ele não pega assim de primeiro passo, né? Aqui ele pegou, ele tá meio rebelde. Deixa eu ver se ele vai me pegar. Ah lá, tá vendo? Ele deu bobeira aqui, ó. Entregou a dama. Então, é um site bem facinho. Eu adoro indicar ele aqui para quem tá começando, tá? É super legal. Olha só, vou fazer outra entrega aqui, ó. Vou jogar aqui de forma bem aleatória. Ele não te pega. Ele dá bobeira, então isso é muito legal para quem está começando, estimula, sabe? Olha lá, ataquei o cavalo, vamos ver se ele vai fugir, não fugiu, tá vendo? Então é muito facinho. Claro, isso daqui é só uma ferramenta do site, tá? Vou voltar aqui então, ó. Vou voltar aqui embaixo, olha lá, tem aqui, ó, clique aqui para aprender ou jogar. Aqui tem aqui, ó, um exercício de 3 cheques, que é uma brincadeira, né? Ou seja, só fazer cheque, mesmo que suicide ali a peça, mesmo que entregue a peça ali, tem que fazer 3 cheques. Deu 3 cheques, ganhou o jogo, né? Olha só, a interface que os caras fizeram só para realmente você brincar aqui, uma forma de lazer e se divertir. Tem que dar cheque, tá? Deu um cheque, beleza. Outro cheque, beleza. Outro cheque. Isso você pode fazer na aula presencial também, tá? Você pode fazer esse desafio que é bem bacana, um contra o outro, uma brincadeira, o dia que você quiser inovar ali na sua aula de xadrez, tá? Então vamos lá, vamos voltar aqui. Aqui tem aqui, ó, mate no rei. Aqui tem aqui já o robozinho que já defende, tipo rei e torre contra rei, dama contra rei. O robozinho já defende para você, tá? Então você já ensinou ali o checkmate de rei e dama, por exemplo. A criança pode ali já fazer o desafio, tá? Isso daqui já é para quem já dá aula mais avançado, tá? Mas tem também para educação infantil aqui os primeiros movimentos, olha só, tipo a ideia do Lichess, olha lá, as primeiras regras. Então, por exemplo, a criança tem que vir aqui e parece muito com o do Lichess, né? Tem aqui a mesma interface, ele tem uns barulhinhos. Não sei se está chegando o barulhinho aí. Ô, meu técnico, tá chegando o barulho aí, técnico? Não, né? Vocês estão ouvindo? Ah.
no som aqui, deixa eu ver se está chegando o som para vocês aí. Tem um barulhinho bem legal aqui, mas já tá. Tá chegando o som aí para vocês? Não, né? Mas tem um barulhinho aí que é bem legal, muito parecido com o do Lichess, tá? Então aí você vai avançando, tem a torre, tem o bispo, tem todas as peças para quem quiser, né, colocar a criança aqui para se divertir e tal, quem tem filho pequeno, isso é excelente, é um site maravilhoso, tá? E aqui tem intermediário, aqui já começa a avançar, por exemplo, isso daqui, ó, por muito tempo o Lichess, o chess.com não tinha isso, ou seja, comer uma peça de graça, uma peça que tá dando sopa ali, tá? Bem facinho, então... Aqui, por exemplo, ó, né, a criança vem aqui e captura uma peça que está facinho. E aí você pode deixar lá no quadro, pode deixar lá no Data Show. Gente, quem tá vendo aí uma peça de bobeira? Vamos ver. Fulano, fala pra mim aí. Ah, fulano não deu conta. Ciclano, você vai revezando ali as crianças. Então, é um site excelente, gratuito, tá? E você pode aproveitar ele aqui, tá? Tem muitos botões, tem até avançado, Matin 1, Matin 2, olha lá, removendo o defensor. Então é um site aqui que vai ficar aqui, né, de presente para vocês aprenderem aí. Vamos voltar aqui então, ó. E para a gente finalizar, eu tenho um convite muito especial para você que está aqui até agora essa live, tá? Que eu preparei um curso com muito carinho, com muita dedicação, para você que quer dar aulas de xadrez, para você que também já é professor, tá? Eu preparei um curso com 8 módulos de cabo a rabo, tá? Eu vou pegar ali na sua mão, eu vou ser ali o seu professor, tá? Quem quiser ser meu aluno, eu vou ensinar os primeiros movimentos do xadrez para quem não sabe nada, para quem já sabe jogar xadrez. Eu vou mostrar aplicativos de xadrez que você pode usar aqui no computador, tá? Eu vou mostrar como que eu elaboro aquelas atividades impressas, tá? Um módulo especial, como você combinar ali um programa de xadrez com o Word, tá? Fazendo atividades ali pelo Word. Nós vamos aprender aplicativos também para elaborar atividades, tá? Que é o Canva, tem o outro também, que é um site muito famoso, tá? Para você aprender a elaborar essas atividades. Nós vamos falar também sobre mercado, aqui eu dei uma pincelada, se você quiser aprofundar um pouco mais, tá? Nós vamos falar sobre essa história de mercado, se é possível dar aulas, quais os locais, qual o valor cobrar, como chegar até a escola, tá? Por exemplo, professor, como é que você chega até a escola? Você liga para a escola, você marca uma visita, você manda um e-mail, qual que é? Você leva um projeto, e aí, como que eu faço esse projeto? Eu vou te dar esse meu projeto, tá? Vou te mostrar como é esse passo que eu faço esse projeto. E, por último, eu vou te mostrar alguns jogos e brincadeiras físicas que você pode aplicar, tá? O jogo de dados, por exemplo, é um deles, o jogo de dominó é outro dele, tá? Tem ali cartinhas, tem chaveirinhos, tem um leque de ferramentas. O que eu quero com isso? Que você possa multiplicar o xadrez, tá? Eu sou muito grato de tudo que o xadrez fez por mim. Eu quero te ajudar nessa jornada para você poder melhorar aí a qualidade das suas aulas de xadrez, tá? Você pode, com certeza, ganhar muito, né? Um leque de opções aí para você lecionar, tá? São vários módulos, né? Tem a qualidade ali da gravação, é tudo em 4K, tá? Em Full HD. Você vai ter uma senha, vai ter ali um e-mail cadastrado, vai ser um cadastro único, tá? A gente também, quem fechar essa primeira turma, vai ter uma mentoria comigo, ao vivo, tá? Para poder ali explicar, tirar as dúvidas. Então, é algo muito especial, com muito carinho que eu fiz para vocês, tá? É um curso. Quem desejar, o curso tá no link aqui da descrição. Eu não sei se tá aqui no link do YouTube, mas a gente vai deixar no link do nosso grupo, tá? Se você ainda não faz parte do nosso grupo, clica ali na descrição do YouTube, tá? Faça ali o cadastro e que vai ser, com certeza, muito bem-vindo. Tenho certeza que você vai aprender muito nesse curso que eu preparei para vocês, tá? Tem brindes também, tem bônus, você vai ter acesso a esses materiais, tá? Didáticos que eu
falei aqui, não só sites, aplicativos, mas o meu material personalizado, o meu método, tá? O meu plano de aula eu vou te mostrar passo a passo, tanto na educação infantil, na educação fundamental, tá? Então, eu já, com certeza, muitos anos, são mais de 17 anos dando aulas, eu aprendi realmente a aplicar todo esse método aí na sala de aula com a educação infantil e com o fundamental. Então, fica aqui o meu abraço, tá? Espero que todos vocês tenham gostado. Ó, o João Arlindo está perguntando se vai ter certificado. Sim, vai ter certificado, tá? E aí, não só com o CNPJ, né, da minha empresa, como também atestando, né, o mestre de xadrez. Eu acho que é muito legal para você que está iniciando também as suas aulas de xadrez, né, ter ali, né, algo palpável ali para mostrar para a escola, tá? Com certeza é algo que vai enriquecer aí o seu currículo. Não só, né, a parte de, né, ter um certificado ali, um título, mas a didática que eu vou te ensinar, eu tenho certeza que você nunca viu. Tem sites aqui que vocês nunca ouviram falar, tá? Aplicativos que não tá aí na boca do povo. Com certeza você vai aprender muito e vai ganhar bastante, tá? Então fica aí o convite, tá? Tá aqui no link da descrição. Você faz ali um cadastro rapidinho, tá? Você vai ter acesso aí ao nosso grupo. Nós vamos deixar o link disponível. Depois que a gente terminar também, vou deixar o link aqui direto, tá? Quem quiser ter acesso a todo esse curso aí, vai ser bem-vindo. Então, espero que você seja meu aluno, tá? E se você não for meu aluno, tá tudo bem, a gente vai continuar sendo amigo aí nas redes sociais. Você pode aproveitar aí o que eu posto de conteúdo gratuito lá no Instagram, tá? Aqui no YouTube eu quase não posto xadrez escolar, lá no YouTube tem muito conteúdo, você pode maratonar lá e que tem muita coisa para você aprender também, tá legal? Então fica aqui o meu abraço, galera, obrigado aí a galerinha do chat, a galerinha que ficou até aqui, tá? Desculpe aí pelos imprevistos, acontece, né, ao vivo, e aí numa outra oportunidade eu chamo aí o Bruno Giacomini e a professora Roseli para dar também, né, o testemunho, quem sabe a gente prepara algo especial aí também para eles e para vocês conhecerem também um pouco do trabalho deles também. É isso, pessoal, vamos ficando por aqui, até a próxima e uma boa noite. Tchau!